Nesse domingo saiu uma reportagem sobre a história da prefeita de Palmas, capital de Tocantins, que durante o seu mandato e no alto dos seus 44 anos de idade se tornou mãe. O bebê nasceu no final do ano passado e ela se afastou da prefeitura por apenas 10 dias. A realidade após o nascimento do seu filho foi a de que a prefeita precisou montar um quartinho para o bebê para poder continuar trabalhando da prefeitura e exercer o seu papel de mãe, que nesses primeiros meses é insubstituível. E isso porque a lei orgânica do município não diz nada sobre se ela teria ou não direito à licença maternidade. E para que vocês entendam qual era a problemática aqui e não fiquem pensando que essa foi uma notícia sensacionalista, o problema da falta de previsão legal sobre a possibilidade de afastamento da prefeita é que isso abria margem para que ela perdesse o cargo caso tirasse a licença maternidade. Eu vou explicar melhor. Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho para a gente conversar. Licença maternidade é um assunto até bastante conhecido. Eu tenho certeza que você conhece alguma mulher ou é uma mulher que exerceu esse direito. E talvez tenha estranhado que uma prefeita não tenha tido o direito de se afastar do trabalho para poder cuidar do seu bebê nesses primeiros meses. A licença maternidade aqui no Brasil surgiu com a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que foi feita na época da ditadura Vargas, em 1943. Lá no início, a licença era de 84 dias e só tinham direito as mulheres que fossem empregadas. Até porque quem pagava o salário da mulher durante esses 84 dias eram os empregadores. Agora pensa comigo. Estamos em 1943. Você é dono de uma farmácia com PH e está buscando pessoas para trabalharem no balcão atendendo clientes. Aí você tem, numa mão, o currículo de uma moça muito bem qualificada, com experiência de trabalho, educada, com excelentes referências, mas ela tem 22 anos e acabou de se casar. E na outra mão, você tem o currículo de um rapaz, inexperiente, que não tem muito jeito com pessoas. Você olha para o currículo dele e pensa, ok, posso treinar esse menino e ensinar ele a fazer o trabalho direito. Vai me tomar um tempo? Vai, mas dá para fazer. E olha para o currículo da moça e pensa, ela seria excelente para me ajudar agora. Já sabe como funciona o serviço, os clientes iriam gostar dela, eu poderia dedicar mais tempo na administração do meu negócio se eu tivesse alguém de confiança ali no balcão, mas daqui a pouco é capaz dela engravidar. Ela casou agora, está numa idade boa para ser mãe e se ela engravidar, eu fico sem a funcionária aqui e ainda preciso pagar o salário dela por 84 dias sem que ela esteja trabalhando. Quem vocês acham que o dono da farmácia vai contratar? Pois é. Então, a mulher tinha o direito à licença maternidade, mas não dava para dizer que esse direito resolvia o problema. Foi então que em 1973, por recomendação da OIT, Organização Internacional do Trabalho, num movimento internacional de conquista dos direitos das mulheres, o Brasil passou esse custo para a Previdência. Não era mais o empregador quem precisava desembolsar o dinheiro para pagar a licença maternidade, mas sim a sociedade na conta da Previdência. E esse é um ajuste muito justo, porque a mulher que está trabalhando, ela está contribuindo para a Previdência, está recolhendo a contribuição. Da mesma maneira que acontece quando um trabalhador adoece e precisa se afastar do trabalho e a Previdência paga o auxílio-doença, esse tempo de afastamento da mulher que também trabalha ficaria na conta da Previdência. E presta atenção. Obviamente, eu não estou comparando gravidez com doença, tá? Eu só estou fazendo uma analogia entre situações que justificam que um trabalhador não possa exercer sua função naquele momento e aí o salário dele vai ser bancado pela sociedade. Entenderam? Continuando. A licença maternidade deixou de sair do bolso do empregador e passou a sair do bolso da Previdência. O dono da farmácia, então, não precisaria mais deixar de contratar uma mulher sob o argumento de que ele teria que pagar para ela os dias que ela não prestou serviço. Problema resolvido. Só que não. E não porque o empregador ainda achava que contratar alguém que vai precisar ficar cerca de 5 meses sem trabalhar e depois desse tempo ainda vai ter um longo caminho até que o filho deixe de demandar tantos cuidados, continua sendo um problema, mesmo que isso não gere custos financeiros para ele. Porque ele pensa, agora a minha funcionária virou mãe e ela não vai mais se dedicar ao trabalho como antes. Vai ficar preocupada com a criança, vai ter mais função em casa e vai chegar no serviço cansada, não vai render. Criança fica doente, tem que levar no médico, tem que ter sempre alguém ali para cuidar. Essa funcionária vai acabar me deixando na mão. É melhor dispensar ela. E ele mandava embora mesmo.
No fim das contas, não era o custo da licença que pesava para a decisão dele, mas sim a função de mãe. Daí que, em 1988, a Constituição Federal, que é reconhecida por ser uma Constituição cidadã, que garante um extenso rol de direitos individuais, trouxe outra garantia para as mulheres, a estabilidade do emprego. E inspirada pela legislação que vinha sendo aplicada em outros países, ela decidiu estender o período da licença maternidade para 120 dias, não mais os 84 garantidos inicialmente pela CLT. Legal, né? Agora, a mulher tem garantido o seu emprego desde o início da gravidez até o 5º mês após o parto. Esse é o período de estabilidade. Então, se a mulher que tem vínculo de emprego descobre que está grávida, o empregador dela não vai poder demiti-la. Ela vai trabalhar grávida e vai se afastar pelo período de 120 dias. E durante os primeiros 5 meses da vida do bebê, ela vai ter a garantia de que possui alguma forma de renda para sustentar essa criança. E aqui é importante que vocês entendam uma coisa. A licença maternidade não é uma garantia só da mulher. É também uma garantia para o bebê, para aquela criança que está vindo ao mundo. Consegue enxergar isso? Se a mãe perde o emprego justamente no momento em que ela mais precisa, porque agora ela é também responsável por outra pessoa, como ela vai conseguir levar essa gravidez adiante de maneira saudável e depois ter condição de prover os alimentos para o seu bebê? Então, como é que é hoje? A estabilidade de emprego é somente para as mulheres, claro, que trabalham com carteira assinada, ou que deveriam ter a sua carteira assinada porque prestam serviço para alguém com vínculo de emprego. Se o seu empregador não assinou a sua carteira, procura um advogado. E isso vale também para as empregadas domésticas, tá? Elas têm direito à garantia de emprego e à licença maternidade. Gente, quando eu falo empregador aqui, eu estou usando no sentido neutro, tá? Pode ser empregador ou empregadora, não faz diferença. É a pessoa que contrata alguém para prestar serviços para ela, para o negócio dela. Entenderam, né? Talvez eu devesse falar empregadore. Volta aqui para o raciocínio. A estabilidade de emprego é para as mulheres que têm carteira assinada, ok. Mas a licença maternidade é para as mulheres que contribuem com a Previdência. Então, a empregadora que eu falei antes, ela retira o prolabore da sua empresa e em cima desse prolabore, ela recolhe INSS, correto? Então, ela pode se afastar da sua empresa por esses 120 dias e receber da Previdência um salário maternidade, mesmo ela sendo empregadora, empresária. Ela vai ter direito porque ela contribui para a Previdência. Mas agora vamos problematizar aqui. Será que a empresária pode tirar uma licença de 120 dias sem que isso prejudique o seu negócio? Será que ela tem alguém que pode substituí-la na empresa? Ou será que tem alguém em casa que pode assumir os cuidados com o bebê ou ao menos dividir esses cuidados de maneira que isso não prejudique a vida profissional dela? E pensando nas mulheres que trabalham em grandes corporações, que exercem cargos de alta chefia, não são muitas, infelizmente, mas tem. Será que essas mulheres podem tirar 120 dias de licença e ficarem seguras de que quando elas puderem retornar ao trabalho, as coisas vão continuar caminhando como antes? Será que nesse meio tempo elas não vão acabar sendo substituídas por outras pessoas e perder o seu posto, ou mesmo perder uma promoção, uma oportunidade de ascensão? E agora falando das mulheres mais pobres, aquelas que fazem bicos, que vivem na informalidade, a realidade delas é a de estarem fora do sistema, à margem do sistema. Para essas mulheres não existe licença maternidade, salário maternidade, não existe nenhuma garantia. E isso é particularmente preocupante quando a gente compreende que essa é uma garantia também para o bebê. Para essas mulheres é que existe o Bolsa Família, por exemplo. No caso da prefeita e no caso da Marina Silva, que era vereadora na época em que teve sua terceira filha, por não ter uma previsão legal clara de que elas teriam direito a essa licença maternidade, depois do nascimento do bebê, elas se viram na situação de, por terem sido mães, correrem o risco de perder seus cargos públicos. Se elas deixassem de comparecer à prefeitura, à Câmara, elas poderiam ter seus mandatos cassados se alguém de lá entendesse que elas não tinham direito à licença. Vocês conseguem entender o quanto isso é cruel? E não existe essa previsão específica para os cargos políticos porque eles não foram pensados para serem ocupados por mulheres. Gente, o que justifica que uma mulher, se quiser, não pode ocupar esses espaços? Não dá para a gente achar que igualdade de gênero é mimimi. Por que as mulheres não podem pertencer naturalmente ao espaço político se ele é ou deveria ser a representação da sociedade? Dá para imaginar um mundo sem mães? Não existe vida se não existirem mães. Eu não estaria aqui, você não estaria aí, e a sociedade segue punindo as mulheres que se tornam mães de várias formas.
É surreal imaginar que uma mulher possa perder o seu cargo porque se tornou mãe. Todas as discussões sobre igualdade de gênero, aborto, licença maternidade, tudo isso deveria estar sendo discutido juntamente com a problematização do papel social do homem na criação dos filhos, da cultura que entrega somente para as mulheres a responsabilidade por essa criação. A natureza deu à mulher o papel de gerar os filhos, mas ela não deu o poder de autorreprodução. Nenhuma mulher faz filhos sozinha, mas a grande maioria delas cria sem a ajuda de ninguém. São várias problematizações. Essa é uma questão muito sensível e a gente tem que trazer ela cada vez mais para o campo de discussão social. Então, se você quiser me ajudar a fazer com que essa mensagem, com que essa reflexão chegue até outras pessoas, curta esse vídeo, compartilhe e não deixa de comentar aqui para a gente trocar uma ideia.